Olá, sou a professora Joyce Kelly, trabalho com a disciplina Língua Portuguesa na Escola Estadual Felício Pereira de Araújo. Variação linguística. O que é variação linguística? A língua é um instrumento vivo de comunicação. Devido a isso, ela tem a capacidade de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Quais são eles? Componente histórico, social, regional e estilístico. Variação histórica. As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. A exemplo, vossa mercê, que passou a ser vós-me-cê, e hoje temos o você. Variação regional. Demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e cidades. Por exemplo, os falantes do estado de Minas Gerais possuem uma forma diferente em relação à fala dos falantes do Rio de Janeiro. Fique de olho no exemplo. O pãozinho francês e suas variantes. Um bom exemplo de variação linguística é o modo como o pãozinho francês é conhecido em diferentes lugares. Vamos ver? Carioquinha, no Ceará. Pão agudo, interior do Nordeste. Pão de sal, Rio de Janeiro, e eu acrescento Minas Gerais. Carcaça ou cacete, Portugal. Pistola e pistola, França. Carequinha, região norte. Cacetinho, Rio Grande do Sul. Variação social. Dependem dos grupos sociais em que o falante se insere, ou seja, das pessoas com quem ele convive. As pessoas organizam-se em grupos em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião, entre outros. Todos esses grupos possuem características particulares. Para exemplificar, vamos dar uma olhadinha no diálogo a seguir. Hoje é seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. A empregada diz: não precisa se preocupar. Comigo, patroa, eu só acordo às 9. O diálogo que acabamos de ler retrata essa variedade linguística provocada pelo meio social. Aqui nós temos uma patroa, né, que faz parte de um público social elitizado, e nós temos a empregada doméstica, que faz parte de um grupo social menos favorecido. Então, nós temos aí tanto a variação social quanto por escolaridade. E neste caso, a variação ela provocou uma má compreensão do discurso. Veja um exemplo de grupo social organizado por idade. Aí nós temos um discurso entre jovens e adolescentes. Rola? É nós, sol, demorou. E aí ao lado nós temos uma senhora de idade, né, demarcada aí por interrogações, que vai nos dar a ideia de que ela está com dúvida, ela não compreende a variação linguística utilizada pelo grupo jovem. Variação estilística. São variações situacionais. Elas ocorrem em função do contexto comunicativo que determina e influencia a maneira como as pessoas se dirigem ao interlocutor, adotando uma linguagem formal ou informal. É como se tivesse um armário e dentro desse armário houvesse possibilidade da linguagem formal e possibilidade da linguagem formal. E assim como eu seleciono uma roupa adequada para me vestir para determinada ocasião, eu também vou selecionar a linguagem que melhor atender ao contexto que estarei inserido. O que é linguagem formal e linguagem informal?
Linguagem formal. Caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada. Já a linguagem informal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. Bons estudos a todos e até a próxima!